Inclusive, eu queria que tu falasse um pouco sobre padrões de pensamento. Como é que que tipo de estratégia tu ensina, ou tu usa, ou tu indica para a pessoa mudar padrão de pensamento? É leitura? É acompanhar pessoas? Que tipo de tarefa? O que ela pode fazer no dia a dia dela para isso? Tá, legal. Assim, primeiro ponto é entender que, à medida que você vai, né, repetindo determinados pensamentos, eles vão se tornando uma forma fixa de pensar. Eles vão se tornando sua programação. Vão migrando ali para sua mente subconsciente, e aí, cada vez mais, você vai pensar daquela maneira. O que você precisa fazer agora? Instaurar novos pensamentos. E é um processo intencional. Você precisa intencionalmente fazer isso. E o que acontece? Muitas vezes, muitos alunos que começam estudando sobre mentalidade precisam fazer um esforço muito grande. E aí passa 2 dias, parece que os pensamentos negativos estão voltando. Eles vão ficar voltando mesmo. Por quê? Porque está automatizado. Só que você vai ter que assumir as rédeas, sabe? E insistir pelo tempo necessário. E aí entra todo tipo de conteúdo, assim, que você consome. Então, ao invés de ouvir o noticiário que tá falando que o preço das coisas tá caro demais, nutre de conteúdos positivos, como podcasts. Isso daqui você tá instaurando novos pensamentos na sua cabeça. Mudar o teu input, né? As informações que entram. Exatamente, exatamente. Escutar audiobook. Gente, eu passava o dia inteiro ouvindo podcast de... Teve um livro que foi fundamental, assim, na minha jornada. Chama A Ciência de Ficar Rico. Acho que eu ouvi falar. Não é do Napoleão Hill? Não. É do... O autor chama Wallace D. Wattles. Ah, não, Pô, eu já ouvi falar nesse livro, me hein? confundi. Eu já ouvi falar nesse livro. Ele não é tão conhecido, ele não é tão Vou famoso. até anotar aqui pra Eu olhar já ouvi o depois. nome, mas eu viajei. Eu confundi com outro. Tô Gente, usando o ele é podcast pra muito aprender bom. aqui, gente. A Ele é ciência de muito ficar bom. rico. E ele fala muito que a verdade do mundo é a abundância, não é a escassez. E aí eu tenho os podcasts dele no Spotify porque eu passei muitos Ele tem dias todo ouvindo o isso. livro no Spotify pra ouvir, quem quiser ouvir. Ai, legal. É muito bom, muito bom. Ó, gente, uma dica, hein? Vai lá no Spotify, a ciência de ficar rico, pra começar a colocar os inputs na cabeça. E aí, isso é instaurar um novo padrão de pensamento, entendeu? Ao invés de ficar repetindo que o dinheiro não vai dar, que vai faltar, você tá escutando que o mundo é abundante, que tem dinheiro suficiente, sim, que você vai conseguir. E é muito curioso, né? Como realmente esse negócio de colocar na cabeça é importante, né? Alimentar, assim, o pensamento. Porque esse é o ponto do podcast que a pessoa cética, ela acha, isso aqui é bobagem, isso aqui não funciona, isso aqui é assim. E é tu mesmo que tem que ouvir isso. Porque não adianta... Os pensamentos, isso eu aprendi fazendo mindfulness, né? Quando eu tava estudando mindfulness. O que entra na tua cabeça, o que fica ali em loop na tua cabeça é o que vira a tua realidade. É o que tu imagina. Por isso tem gente que meio que dá uma despirocada na vida, às vezes, aparecem umas pessoas meio malucas por aí. Por isso que acontece. Porque a pessoa entra num loop de pensamentos na cabeça dela e ela cria uma realidade paralela na cabeça dela. Então, por isso uma pessoa, entre aspas, maluca, ela não é maluca, ela tá com um problema mental, como a gente diz, né? Ela tem que ir pra um terapeuta, ela tem que, às vezes, se internar, algum tipo de depende da pessoa também. Porque ela entra num loop no qual ela deixa de enxergar a realidade na mesma frequência média que as pessoas normais, que é como a gente vive. E na época ela colocou tanto input diferente na cabeça dela que ela fica... É esse ponto, né, cara? Se você olhar, prosperidade é uma coisa natural. Então, o natural da natureza é prosperar. Não é? Passa por ciclos e prospera. Então, sei lá, eu tenho uma semente. O que é prosperar? Prosperar, na minha percepção, é romper, é crescer. É desenvolver, seguir o ciclo natural das coisas. Então, você tem uma semente de mostarda. Se eu taquei ela numa terra fértil, o que é prosperar? Ela virar uma árvore gigantesca dentro da floresta. E, inclusive, a semente de mostarda, ela vira uma árvore muito grande. Ela prosperou. Então, a natureza prospera. Ela passa por ciclos depois. Depois a árvore cai. Daí o passarinho pega outra semente, coloca em outro lugar. Ela cresce de novo, ela prospera. Então, se naturalmente a natureza, e eu faço parte da natureza, ela prospera e cresce, se eu não tô prosperando, então tem coisas que estão me travando. Então é como se eu estivesse querendo pular e tem uma âncora segurando meu pé e eu não consigo pular. Então eu tenho que cortar essa corrente, essa âncora para eu conseguir avançar.